Olá, Oi, sejam gente, bem-vindos. bem-vindos. Eu sou o Léo Chivaluna. Eu sou a Rebeca Petri, Bem-vindos, né, a mais um episódio do do nosso nosso Rarecast. Esse episódio é o segundo da série das leis sistêmicas. O último episódio foi sobre pertencimento. E esse episódio vai ser sobre... hierarquia. E nós seguimos no chimarrão. Chimarrão, nosso mate amargo. Durante as conversas aqui tá ajudando bastante, então vocês vão ver. Faz o teu chima aí, vem tomar com a gente enquanto que a gente conversa também. O Léo ia falar, né? Tá ajudando para saber quem fica com a palavra. Isso tá ajudando bastante, que a gente fala demais, e aí se não ter algo assim para ocupar, aí não para nunca mais. Então, gente, hierarquia. Essa palavra, eu acredito que hoje em dia até ela não seja muito bem vista, né? A gente tem até tentado diminuir algumas barreiras hierárquicas, né, que foram impostas por sistemas que hoje já não funcionam mais. Mas essas leis sistêmicas, como a gente comentou nas constelações familiares, elas foram observadas e com essa observação foi sendo visto assim que funciona melhor dessa forma. A gente cria menos emaranhados num sistema familiar, num sistema profissional, empresarial, e entre relacionamentos diversos, se a gente tiver em consideração as leis sistêmicas, inclusive a da hierarquia, as coisas funcionam melhor. Saber onde é o teu lugar, né? Saber o nosso lugar dentro das situações. Muitas vezes a gente pode estar agindo com a maior das boas vontades e a gente vê que as coisas não melhoram, não mudam, não transformam, e a gente sempre acaba muitas vezes sofrendo cada vez mais, se dedicando cada vez mais da nossa energia nas situações, e a gente se questiona, nossa, mas eu gosto tanto da pessoa, por que não está funcionando? Por que não está ajudando? Nossa, eu estou dando tanto e essa pessoa não recebe ou não dá o valor que deveria, ou a vida não está mudando, o que está acontecendo? Então, na questão da hierarquia, nessa visão sistêmica, a gente tem uma ordem que as coisas acontecem e que aconteceram e que precisa ser respeitada. Na hierarquia de família, os pais são os grandes e os filhos são os pequenos, independente da idade que os filhos têm. Então, perante os nossos pais, nós sempre seremos pequenos. E essa é uma lei da hierarquia. Se nós, em algum momento da vida, por circunstâncias diversas, nós precisarmos fazer uma troca de papéis, por exemplo, nós precisarmos cuidar dos nossos pais por um tempo, a gente nunca pode deixar que esse papel se inverta por muito tempo e, ao mesmo tempo, dentro do nosso coração, mesmo que a gente esteja oferecendo cuidados, que foram a gente que recebeu cuidados lá no início da vida e até os dias de hoje, pode ser que a gente já adultos ainda receba um certo cuidado, carinho dos grandes, dos nossos pais. Se a gente precisa inverter e fazer os cuidados por eles, a gente não pode começar a ver eles como pequenos. Eles podem estar frágeis por um momento da vida, talvez estejam adoentados, né? E isso deixa eles mais frágeis, mas eles continuam sendo os grandes, eles continuam sendo os que vieram antes e que foram nossos portais para essa vida agora. Então, se a gente olha para os nossos pais como grandes, os nossos avós são super grandes e os bisavós, eles são sempre maiores do que os que vieram depois. Não maiores de importância, todo mundo tem a sua importância, mas a gente olhar para esses que vieram antes como grandes nos dá poder, porque a partir disso a gente sabe que a vida fluiu através dessas pessoas que vieram antes para chegar até nós. Se a gente tentar ser maior que eles, a gente bloqueia o fluxo de vida, de energia, de força que poderíamos estar recebendo da ancestralidade. É verdade.
É verdade, gente. Não, deu uma travadinha aqui porque eu fico pensando sobre vários momentos da minha vida que eu critiquei os meus pais, achando que eles estavam fazendo coisa errada, ou fizeram coisas erradas, ou podiam ter feito diferente. Uhum. E aí, dentro dessa crítica, eu fiz um julgamento e deixei esse julgamento muitas vezes pesar nas minhas decisões, né? E na forma como eu lido com a minha vida. E aí, quando eu comecei a rever certas situações, aí eu me dei conta que tudo que eu julgava deles, eu devia ter cuidado, porque muito provavelmente, com certeza, eu tinha aquilo em mim também, porque eu vim deles. Então, como a Rebeca falou, a energia da vida, ela flui. Então, toda vez que a gente se coloca numa situação, pode ser até internamente, né? Se colocando como superior aos pais, em algumas situações, ou, sei lá, nessa crítica de tomadas de decisões que eles possam ter tido em algum momento, eu tô me colocando fora do fluxo da vida. E aí depois eu fico lá reclamando, minha vida não flui. Claro, eu tô me bloqueando. Sim. E é só uma mudancinha na chave. Às vezes é um detalhezinho de entender que até onde vai a minha responsabilidade, até onde vai a responsabilidade deles. E muitas vezes eu acabo invertendo isso. E aí eu fiquei viajando nessa questão, assim, porque foram vários momentos da minha vida que isso acontece, acho, com todo Com mundo, todo né? mundo, Todo gente. mundo. Isso a gente vai. Eu vou dar até alguns exemplos aqui que a gente fica falando, às vezes, das leis sistêmicas e fica tudo muito abstrato. A gente precisa ter exemplos para conseguir ver se a gente faz parecido ou não, né? E talvez vocês se identifiquem com algumas coisas. Por exemplo, hoje em dia tem assim um peso grande da tecnologia e que depende da idade dos pais de cada um. Eles tiveram certa dificuldade para se inteirar da tecnologia. Alguns pais talvez nem quiseram. Não quero, não é para mim e tal. E quem então está vivendo essa era digital pode olhar os pais como até ignorantes nesse sentido, atrasados e se sentir superiores. E também acontece assim, as possibilidades de estudo hoje mudaram bastante. Mesmo quem tem poucas condições financeiras pode chegar a achar uma forma de ir lá e fazer uma faculdade. Ótimo. Mas daí, os teus pais não tiveram as mesmas oportunidades que tu, eles estavam vivendo outras lutas. Eram outros tempos. Então, pode acontecer de tu te sentir superior porque tu tem mais conhecimento intelectual. Isso vai tirar a tua força. Os teus pais sempre vão ser grandes perante ti. Se tu conseguir ver eles, ver a grandiosidade deles, da vida que eles viveram, com as possibilidades que eles tinham, tu vai sempre ser nutrido pela força dos teus pais. Mesmo que eles não tenham sido os pais que tu esperava que eles fossem, talvez eles tiveram outras preocupações. A gente não pode esquecer que os nossos pais, eles foram pais, mas eles não deixaram de ser humanos tentando descobrir como viver a vida da melhor forma. Apesar das vezes terem dado dicas, né, orientação, como se fossem sabedores de tudo, mas a gente sabe que não é assim. Todo mundo está no mesmo barco, aprendendo e errando e acertando, né, tentando se orientar da melhor forma. E quando a gente coloca essa visão assim de, nossa, está todo mundo tentando fazer o seu melhor, foi o melhor que eles conseguiram fazer, e a gente sempre está tentando fazer o melhor que a gente consegue. A gente acalma um pouco essa onda de julgamentos, né? de críticas, e a gente se coloca no nosso lugar. Eu sou o filho, eles são os pais, eu vou pegar o que vem deles, o melhor que eu consigo absorver. E fazer algo bom com isso. E fazer também, algo fazer bom. A minha parte pro mundo, ou quem já tem filhos também, tentar não se colocar numa posição de imposição, mas saber que também são os grandes. Porque esse papel ele é invertido de duas polaridades. Não é só os filhos que se colocam superiores aos pais. Às vezes os pais, por comodidade, se colocam pequenos. Se colocam, não, meu filho faz para mim, né? Eu já não sei, eu não tenho vontade, eu não quero. E daí os filhos começam a ter que assumir responsabilidades e cuidar de uma vida olhando para trás em vez de olhar para frente. Isso pode acontecer também, que muitas pessoas relatam, né? Quando chega num momento da vida que
percebem que intelectualmente, ou questão de conhecimento, passaram os pais, de certa forma. Por exemplo, se os nossos pais estudaram só até o 1º grau, o 2º grau, e a gente conseguiu fazer uma faculdade, dentro de nós, porque aquele inconsciente que nós temos de sermos filhos, sermos os pequenos, aí, nossa, como é que eu vou ser maior que meu pai ou minha mãe? Como é que eu vou ser mais? E isso pode bloquear a gente a ter sucesso em várias situações, porque a gente está focando não no fluir da vida, mas a gente está se bloqueando com algo lá atrás que não diz respeito a esse momento exatamente agora. E tu pode ir além no conhecimento intelectual e ainda assim ter a consciência de que eles são maiores, porque eles vieram antes, porque eles são os pais. Sim. Então, tu fazendo toda essa estrutura interna de enxergar eles grandes, mesmo que intelectualmente tu possa saber mais, isso não importa, eles vão continuar sendo grandes, isso vai dar uma amenizada legal em todos esses movimentos que podem dar emaranhamentos, né? Quando tem vários irmãos, por exemplo, lembrando de algumas situações que aconteceram em constelações, né? Vários irmãos, e aí de repente um dos irmãos assume o papel da mãe ou do pai em relação aos outros irmãos menores, ou de repente até pode ser o irmão menor e assume o papel de ser pai de todos os outros irmãos maiores. Nossa, gente, isso dá uma bagunça. E isso acontece com muita frequência, porque nas famílias sempre pode acontecer de um ter um pouquinho mais de sucesso em relação a finanças ou a conhecimento, e aí os outros membros do sistema mais próximo se colocam numa situação de inferioridade, quando na realidade, na hierarquia, não está fluindo aquilo. Tu tá se colocando numa situação de responsabilidade que não é a tua responsabilidade. Ou seja, pesa para todo mundo, porque se eu, como filha talvez mais nova ou mais velha, independente, eu assumo como se eu fosse ali a chefe de família, né? Que eu tivesse que cuidar de todo mundo, seja da vida amorosa, dos relacionamentos em geral, do financeiro, qual energia que eu vou ter para olhar para minha vida, né? Ou se eu sou casada, mas eu tô lá preocupada com a minha mãe o tempo inteiro. Eu não tô presente aqui no meu relacionamento de casal. E eu tiro a força da minha mãe e do meu pai se eu achar que eu é que tenho que passar força para eles, porque eu não tenho como. E daqui a pouco tu tem filhos também, tu não tá dando atenção para os teus filhos, tu não tá fluindo a energia, né, hierarquicamente para frente. E, nossa, gente, a gente vê isso acontecer com muita frequência, não é por mal. Na maioria das famílias tem isso em algum grau, em alguns graus são bem acentuados e causam muitos problemas, né? Então, em relação à hierarquia, a gente falou aqui de pais e filhos, né? Só para entender um pouquinho os níveis. Então, os nossos avós, em relação aos nossos pais, têm hierarquicamente tem precedência. E assim, né, para gerações para trás, quem chegou antes tem precedência de quem chegou depois. Em relação aos irmãos, na hierarquia todos são iguais, mas os irmãos mais velhos têm precedência, ou seja, tem uma certa hierarquia em relação aos irmãos mais novos também. A energia se acomoda um pouquinho diferente nos irmãos em relação à hierarquia, mas ainda assim, o irmão mais velho tem precedência sobre os mais novos na linhagem. Na questão de tomada de decisão, é bom tu ouvir quem veio antes. Mesmo que depois, nas conversas, se decida por outra coisa, por uma ideia que veio lá do mais novo, ele tem voz também. Mas é importante tu saber qual é o meu lugar e tu olhar para os irmãos que vieram antes com respeito. Eles estavam ali já, eles tiveram uma vida antes de eu chegar, né? Eles já tinham o lugar deles, eu vou dar o lugar deles para eles, né? Isso é importante. Tu te colocar no teu lugar, tu só recebe e tu consegue doar o tanto que cabe a ti. Porque se tu tiver num lugar que não é teu, como o lugar de mãe ou de pai dos teus irmãos, ou de irmão mais velho, sendo que tu não é o irmão mais velho, tu vai sentir o peso, vai ser um peso existencial em vez de algo gostoso, de tu oferecer o que tu tem, tu receber o que os outros estão te oferecendo e fluir a energia da família. Outra
linhagem hierárquica que é importante a gente conversar aqui é sobre relacionamentos. No Relacionamento de casamento, casal. né? Se existe hierarquia ou não. Eu vou servir um chimarrão e tomar. E tu E eu pode falo. falar. Bom, então, entre casal, por mais que tenha toda uma brincadeira, e tem a parte da brincadeira de que é a mulher que manda, e tem a parte que é uma visão bem patriarcal de que era o homem o chefe da casa, né? Uhum. Mas nas constelações não existe hierarquia entre casal. Os dois estão iguais no relacionamento. E tem que haver uma certa troca, né? Como a minha mãe explica, né? A minha mãe é a nossa professora. Angela Bittenbender é a nossa professora de constelação. Aprendemos muito com ela. Então ela sempre explica que no relacionamento de casal, os dois estão no mesmo nível. E quando um faz algo para agradar o outro, ele sobe um pouquinho. A gente não pode subir muito, não pode fazer algo inalcançável para o outro, né? Uhum. Então, quando eu faço algo aqui para agradar o Léo, eu faço um pouquinho, que ele consiga me agradar um pouquinho mais do que eu agradei ele. Né? Pensando em exemplos de presentes, né? Eu vou lá e dou uma caixa de bombom para Rebeca e daqui a pouco ela vai lá e me dá um carro. É muito difícil. É muito diferente, nesse nível assim de um pouquinho a gangorra, né? Dá um pouquinho a mais. Senão fica descompensado, senão fica às vezes o descompensada outro a energia. não vai conseguir. E às vezes em atitudes do dia a dia, a gente não pode esperar que o outro faça exatamente o que a gente faz também, né? Isso é importante, né? Que o outro só tem para te dar o que ele consegue. O que ele é, o né? Que ele é. Tu não pode ficar com alguém esperando que essa pessoa te ofereça algo que ela não é. Porque daí tu tá idealizando alguém no teu relacionamento. Tu não tá ali com uma pessoa que tu tá querendo estar com ela. Ela só tá ali personificando na tua cabeça um ideal de uma expectativa tua. E esse relacionamento vai dar certo assim? Provavelmente não. Provavelmente Quase, com certeza não. Então, então a gente falou sobre o agradar, né? Eu agrado um pouquinho, ele agrada um pouquinho mais, e daí depois eu agrado um pouquinho mais do que ele agradou, e esse relacionamento vai ficando sempre assim, com um pouquinho mais de brilho a cada vez que alguém faz um movimento. Só que, e se ele fizer algo que eu não goste, que me desagrade? Né? O que é muito raro acontecer. Pode acontecer, ele me magoou, me chateou de alguma forma. A gente espera que não seja algo, né, que seja inalcançável também. Então, se ele me chateou, me magoou um pouquinho, eu vou chatear ou magoar ele um pouco menos do que ele me chateou. Isso vai trazer equilíbrio. Se eu chatear ele um pouco mais, a gente vai continuar, sabe aquela escadinha que era para ir para cima? A gente vai começar a descer essa escadinha. Então, nas constelações tem isso. Se ele me magoou, eu não posso deixar simplesmente assim. Eu tenho que fazer ele sentir que ele me magoou. Mas eu vou fazer um pouquinho menos. Não é questão de vingança não que a gente está falando aqui. É só um movimento de trazer consciência. Mostrar para outra pessoa, né, que tu te magoou e mostrar na proporção que aconteceu, mas também não a proporção exagerada, né? É uma proporção menor, tá, gente? Assim, ó, eu vou te dar uma provinha do que foi para tu ver como não é gostoso isso que aconteceu. E daí a pessoa, entendi, e seguimos depois, voltando a subir a escadinha do se agradar. Porque no relacionamento tem que ter isso. A gente não pode se acomodar num relacionamento achando que ele tem que continuar bom, maravilhoso, como era lá no início, sem que a gente tenha participação nisso, em deixar ele bom e maravilhoso no dia a dia. O casal tem que se nutrir para crescer juntos, né? E isso, depois de um tempo de casamento, isso vai ficando cada vez mais evidente. No início tá todo mundo louco, aquela emoção, paixão, né? Mas aí depois... todo mundo louco. Depois a vida vai começando a se movimentar, a gente vai tomando outras decisões, que não é só aquela de querer ficar junto, são decisões de vida, né? E que tem duas opiniões para tomar aquelas decisões. Tem duas opiniões, é aquela dança do casamento, das conversas. E aquilo muitas vezes pode acontecer da pessoa que está do lado, da gente se sentir magoado. Não é nem que a outra pessoa quis te magoar, mas tu te sentiu assim. Na maioria das vezes não é pra magoar. Na maioria das vezes não é. A não ser aqueles relacionamentos, acho que são autodestrutíveis, né? Que as pessoas, tóxicos. Que as pessoas elas estão se podando para
para minar o relacionamento, né? Que aí é uma outra questão, né? Que daí tinha que constelar. Tinha que constelar para ver o porquê que tá fazendo autossabotagem, né? Sim. Mas não nessa questão de autossabotagem. A gente pode, sem querer, porque cada um está tomando decisões, está vivendo, o outro interpretar errado ou ter se magoado com alguma situação. Aí é importante que tu pare e converse, olha, eu não gostei disso. E aí vem a conversa ser o mais claro possível, para que não escale para baixo também. Porque esse escalar para baixo, né, transformar a vida de casal no inferno, isso acontece com muita frequência porque a gente engole e deixa para depois, nem foi tanto assim, não vou falar nada para não gerar uma discussão, né, uma situação ruim. Só que é importante ter essa conversa para não deixar crescer aquele monstro, porque às vezes a aquela pessoa sombra, nem né? sabe que aquilo tá te incomodando. Uhum. Então, se ela não sabe, ela vai continuar agindo porque aquele para ela é o normal e para ela aquilo ali não incomoda. Então precisa ser dito e às vezes precisa ser mostrado, como é aquele exemplo ali do fazer algo para mostrar. Às vezes o falar, a pessoa começa a achar que tu só é chato, que fala sempre a mesma coisa, mas a pessoa não entende que aquilo que tu tá falando realmente mexe com ela. Então tu tem que mostrar como mexe, né? E fazer algo que demonstre aquilo para que a outra pessoa possa sentir, né? E às vezes a pessoa sentiu que ficou desconfortável com alguma situação e nem sabe o porquê. De repente, não sei, não tem bem resolvido ou deu um gatilho interno que não sabe de onde veio, e aí começa a ser drenada a energia, começa a se sentir mal e não sabe como fazer para esclarecer esse desconforto. Por isso que a gente fala, né? A gente brinca para fazer constelação, então, né? Mas às vezes é importante para ver aonde é que mostra, tá. Né? Porque a gente pode, de repente, estar leal a uma situação que aconteceu há gerações atrás, nem sabe o porquê. E tem muito a questão de a gente projetar no outro, achando que a culpa do que não tá dando certo é do outro. É verdade. E quando a gente sempre tenta, tu tá te relacionando com outra pessoa, aquele relacionamento acontece a partir da atitude dos dois. Nunca um relacionamento acaba por causa de um só. Né? Tem uma dinâmica ali que acontece entre duas pessoas. Essa conversa de relacionamento é legal, né? A gente tá falando sobre hierarquia e já virou terapia de casal. Terapia de casal, mas é que tem legal, é legal. A gente gosta muito, eu e a Rebeca, a gente conversa bastante o tempo inteiro sobre essas questões para fazer o nosso casamento nutrir, porque a gente entende que cada um dos dois tem um papel, mas é o mesmo peso, né? Certo que o dela pesa um pouquinho mais que eu. Não é assim. Não, a gente tenta sempre esclarecer como a gente está se sentindo para sempre ficar às claras, né? Sempre ficar na luz os movimentos que estão acontecendo para não deixar. E assim, né? Tem gente que olha para o nosso relacionamento e diz, né? Como é que é? Relationship goals, né? Aquele objetivo de relacionamento, né? Nossa, como eu queria ter um relacionamento como o de vocês. Mas, gente, não existe perfeição em nada. E até porque perfeição é chato demais, né? Dá uns arranca-toco de vez em quando aqui, gente. Tem movimento. Nós somos duas pessoas com personalidades fortes. A gente pode parecer muito zen, mas os dois têm personalidades fortes. E de vez em quando se sobram umas arestas assim que precisam ser conversadas para não espetar ninguém. Né? Então, é um relacionamento saudável? É. Mas é saudável porque a gente quer que ele seja saudável. A gente faz a nossa parte diariamente. Tem momentos que a gente passa por umas turbulências, mas são turbulências super resolvíveis. Por quê? Porque nós estamos abertos a conversar, a olhar o que eu fiz, né? O que ele fez. Qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade nessa situação. E a gente vai ver que os dois, de vez em quando, têm umas dinâmicas que são assim... tô muito ocupada com o trabalho, nem tô vendo ele direito no dia a dia. Ele pode estar ocupado com outras coisas, também não me enxerga, não vê as coisas que, às vezes, eu só falando, como eu falei, às vezes precisa mostrar, eu falando que não tô gostando de um negócio, e por ele estar muito ocupado, estar envolvido com outras coisas, ele nem ouviu, ou não conseguiu absorver. Então, precisa ter alguns momentos de que nos relacionamentos se diz muito assim, as DRs, né? DRs. Vamos sentar aqui, tipo um rarecast, mas offline, de conversar e de expor. Não expor no momento que a gente tá com emoção muito forte, né? Falar
abertamente o que tu tá sentindo, mas falar de um lugar de paz e de amor, porque aquela pessoa tu tem que primeiro decidir, essa pessoa tu quer realmente ela na tua vida, quer fazer dar certo, então fala com amor com ela. Tu pode falar o que tu quiser, mas de um lugar de amor. E a partir dali, provavelmente ela vai conseguir receber de um lugar de amor. Talvez não, mas aí é a dinâmica que vocês têm que se resolver, né? E vamos sair do relacionamento de casal e falar da outra parte. Bom, a gente falou de hierarquia, então. Pais e filhos, irmãos, relacionamento de casal. E tem uma hierarquia também que a gente pode observar bastante, né? Na nossa vida, especialmente gente que trabalha com yoga. E a gente sabe que tem uma precedência de conhecimento que vai muito, muito, muito longe do que a gente sabe hoje, que a gente bebeu dessa fonte. Então, todas as nossas práticas, hoje, elas não nasceram do nada, a partir de nós. Né? Aquela coisa que nada se cria, tudo se transforma, né? Aquelas frases antigas. E é importante, então, reconhecer e honrar as pessoas que vieram antes e que aprenderam a partir da sua experiência e passaram adiante isso. Professores de qualquer tipo de conhecimento, né? Não só do yoga, né? Da vida. Não só do yoga, mas da vida. Todos os professores, todos os mestres que tu teve, alguém que te ensinou algo que seja fundamental para ti hoje, tu não pode tomar esse conhecimento como se ele fosse somente teu. Descobri isso. Não, teve alguma coisa, fez um gatilho, pelo menos, para tu ir atrás daquilo. Hoje nós temos aqui nas nossas práticas, e quando a gente dá aulas também, a gente faz um momento no início da prática que a gente faz uma reverência a tudo que veio antes. Tanto os ancestrais, como professores que trouxeram o néctar, né, do conhecimento que a gente usa hoje no nosso dia a dia. E a gente acha importante olhar para isso diariamente, porque a gente vai se sentir realmente nutrido e a gente continua recebendo diariamente dessas pessoas, porque enquanto que a gente está colocando aquilo em prática e está desenvolvendo a partir da nossa experiência, o conhecimento que a gente recebeu, aquelas pessoas vivem dentro da gente. E muitas vezes a gente tem as nossas experiências e como a nossa experiência ela é a mais presente, né, da nossa vida, a gente pode esquecer que muitas outras pessoas já passaram por isso também. E a gente pode ir lá e estudar a partir dessa experiência dos outros. Sim. Aprender a errar menos na nossa vida, porque outras pessoas já fizeram erraram antes e viram que dá suas certo. Falhas. Né? Então, às vezes a gente entra num egocentrismo achando que só a minha experiência é a válida, mas a experiência de todo mundo é válida. Por isso que a gente sempre fala que a gente cresce junto, a gente pode estar aqui conversando, querendo trazer alguma coisa de conhecimento, mas a gente quer fazer isso por causa da troca. A gente fala em compartilhar e o compartilhamento tem duas vias, né? A via que a gente fala e a via que a gente recebe também. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, que é o dar e tomar, né? Dar e receber. Existe uma outra hierarquia também que a gente pode falar, que é a hierarquia no trabalho. Empresarial. Bem legal também. E é importante porque muitos conflitos acontecem no ambiente de trabalho porque as pessoas não sabem qual é o seu lugar, né? Digamos que eu tenha entrado numa empresa, né? E talvez eu trabalhei como autônoma boa parte do tempo e eu tenho já uma atitude meio de liderança e eu entro no meu trabalho, tenho o meu cargo e tenho pessoas talvez que sejam subordinadas a mim e tenho outras a quem eu sou subordinada. Mas eu entrando lá com essa minha atitude de autônoma que não consegue compreender bem esse sistema empresarial, talvez eu chegue lá querendo mandar em todo mundo. E não respeitando o que já existia lá. Querendo mudar tudo, mesmo que eu seja gerente lá. Se eu quiser mudar tudo, não respeite o que veio antes, a opinião das pessoas que estão ali, e não respeite o lugar de cada um, só vou gerar conflito. E não vai ter ninguém do meu lado, ninguém apoiando as minhas ideias, vai ser literalmente vai ser um inferno. Vai ser difícil o relacionamento, porque a pessoa ela não vai respeitar quem está ali já há um tempo já sabe como funciona algumas coisas. Por mais que a pessoa que entre ali tenha a responsabilidade de mudar o que pode estar errado, a pessoa precisa entender o que está acontecendo. E quem vai conseguir dizer isso é quem já está ali, né? Mesmo que tu entre num cargo superior às pessoas que já estão ali.
pelo fato de elas estarem ali presentes já há mais tempo, elas têm precedência a ti. E né? tem algo que acontece que é o contrário disso também. A pessoa foi contratada para um cargo de gerência, ou um cargo de comando ali, né, de coordenação de um grupo, só que a pessoa não tem autoconfiança para exercer esse cargo. Tem alguma coisa que falha ali nela que ela acaba se colocando ou inferior aos seus subordinados na hora da tomada de decisão, ou ela não consegue ter uma voz que seja respeitada ali. E daí fica todo mundo perdido. A pessoa que está no papel de liderança tem que liderar. E não é ser chefe, não é ser carrasco, mas ela tem que mostrar o caminho. Porque senão ela não está no papel dela. Se eu estiver ali no meu papel de gerente e eu me colocar ali inferior a alguém que está ali de assistente para me dar o suporte, eu vou gerar um conflito até na forma como a pessoa me vê. Ela vai começar a agir comigo também de uma forma como se ela mandasse ali naquela situação de trabalho e vai começar a dar conflito, porque em alguns momentos eu me vejo como gerente, em outros não. Então tem que ser sempre, tu sempre saber qual é o teu lugar e saber que é ok tu tomar as decisões, de novo, sempre com respeito, né? Porque ser gerente, ser supervisor, ser coordenador, estar num cargo acima, tu tá mais a serviço do sistema empresarial do que quem tá lá entrando de estagiário. Estagiário, ele tem que receber muito de quem já tá ali. Receber o quê? O conhecimento, tem que receber a forma como se trabalha ali. Então, os outros que já estão a serviço para receber aquela pessoa, para que ela possa futuramente estar a serviço da empresa também. Ela já vai prestar um serviço, mas ela está ainda no aprendizado. Né? Então, a pessoa, quanto maior o cargo dela, isso é muito importante a gente saber, mais a serviço da empresa ela vai estar. E acontece algo que é ao contrário, e por isso que gera tanto conflito, que a pessoa se sente, quanto mais ela está num cargo superior, mais ela se sente com o ego, num poder, como se os outros tivessem que servir a ela. E é claro, cada um tem a sua função, mas o serviço não é pro gerente. O serviço é para a empresa. Para que aquilo funcione, para que aquela empresa, as melhores empresas são as que trabalham a serviço do mundo, a serviço da humanidade, para oferecer algo para que a gente possa ter um lugar melhor para viver, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Essas vão ser as empresas que vão funcionar mais em paz. Talvez, né, vai ter outras que vão prosperar no financeiro, mas que o ambiente não vai ser tão legal. A gente escuta muito aí empresas. Hoje está mudando mais por causa dessa visão moderna de inclusão, de diálogo, né? Mas ainda existe ambientes bem tóxicos, onde as pessoas chegam lá e não têm respeito de ninguém. Como é que é? Quem está na responsabilidade ou nos cargos superiores vê quem está chegando agora como um subordinado, quase como se fosse só um serviçal ali. E não respeita, não respeita que a pessoa está dando, ela não está ali por causa de um salário, ela está vendendo o seu tempo de vida. Então não tem esse respeito mais profundo sobre a energia vital que a pessoa está doando ali, né? Mas isso, espero que a nossa intenção é que isso comece a mudar cada vez mais. Essas conversas são, né? Esperamos que quem esteja aqui assistindo consiga, independente do cargo que tu tenha, onde que tu trabalha, o que tu faz da vida, que tu consiga ter essa visão e olhar, tá? Faz uma análise bem realista da empresa que tu trabalha, qual é que é teu cargo e se tu tá agindo de acordo. Porque se tu tiver, provavelmente tá leve. Se tu sentir que tem algo que tá te pesando muito, alguém tá fora, e provavelmente se tá pesado pra ti, tu tá fora do teu cargo. Tu pode culpar quem quer que seja. É meu chefe. Não, tu também tem alguma coisa que tá fora pra ti. Observa o que pode estar fora, observa as tuas atitudes no teu ambiente de trabalho e com quem que tu tem conflito. Essa pessoa com quem tu tem conflito, ela tá na hierarquia, ela tá inferior ou tá superior na hierarquia a ti? Tá. Tem conflito aí. Quem tá agindo, lembra que no relacionamento, qualquer relacionamento é uma dinâmica de troca. Então tu não pode considerar que se tem conflito é só outra pessoa. As duas pessoas estão numa dinâmica que está trocada, errada.
Então, observa. Se é com um superior teu, observa por que essa dinâmica está tendo conflito. Tu gostaria de estar no lugar dela? Ou tu tá agindo como se tu tivesse o mesmo cargo que ela, como se tu tivesse superior a ela? Aí esse conflito não vai acabar enquanto que tu não te colocar no teu lugar de ser subordinado a essa pessoa. E se for o contrário, a mesma coisa. Se tu tiver com conflito com um subordinado teu, te coloca no lugar de alguém que está ali guiando essa pessoa. Não mandando nela, guiando ela. O serviço é feito assim, né? A gente vai fazer assim pela empresa, por esse sistema, e a pessoa, caso ela não entenda, né? Aí vale aquela conversa, como a gente falou que acontece entre casal, de um lugar, busca um lugar de paz e de amor dentro de ti. A partir do momento que tu souber que tu está no teu lugar, dá uns dias para tu ir pro teu lugar antes de conversar, e depois tu pode chamar, né, para uma reunião e colocar todo mundo no seu lugar. Tu vai ver que a paz vai se estabelecer, mas tu não pode esquecer do teu lugar e te manter nele. Sobre achar esse lugar de paz dentro de ti, isso tá relacionado à forma como tu vai te expressar. Porque muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não entendem o que nós queremos expressar, porque a gente não está sabendo como dizer aquilo ou fazer diferente. Então a gente vai conseguir expressar exatamente o que a gente quer se a gente estiver em paz. A gente falou aqui... Respira. Respira. A gente falou aqui da nossa dinâmica. Às vezes as conversas elas aquecem, aí a gente dá uma paradinha, cada um vai para um lado, e depois só volta a conversar quando consegue manter o tom de voz, para expressar o melhor possível. Porque senão a emoção está em alta e aí a coisa não flui. Tu vai perceber, tua respiração mudou, faz uma pausa, respira antes de deixar aquilo tomar proporções que não vão te agregar em nada, né? É isso, gente. Por hoje acho que tem muito mais para falar, mas... Os assuntos, eles são infinitos. A gente vai aos parar. pouquinhos, A gente vai aos pouquinhos no Harecast, que a gente vai trazendo essas conversas e explorando várias facetas, né? Se puderem colocar aí, escrever pra gente o que estão achando, se quiserem pontuar alguma coisa que a gente falou aqui, pode dizer lá para nós. Se fez sentido para vocês, né? Se tem algum dos aspectos da hierarquia que tu percebe que para ti é mais difícil na tua vida. Aí tu diz pra gente, é no familiar, é no relacionamento de casal, tu tem dificuldade de ter um relacionamento de casal justamente por não conseguir encontrar essa dinâmica, na empresa, no yoga, tu consegue ver isso tudo no teu caminho, nos teus aprendizados da vida, tu consegue dar lugar a todo mundo? É isso. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Até a próxima.